Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres desse mundo e do outro, sobre coisas existentes e coisas que ainda venham a existir. Inscreva-se, não custa. Os acontecimentos do Novo Testamento têm como pano de fundo um mundo profundamente moldado pela cultura grega e romana, fruto de séculos de expansão helenística desde as conquistas de Alexandre o Grande. Cidades inteiras, como Listra, Éfeso, Corinto e Atenas, respiravam filosofia, arte e mitologia. Os deuses eram presença constante, com templos majestosos, festivais anuais e mitos que permeavam o imaginário coletivo. Diante disso, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, eles não apenas apresentavam uma nova fé, mas confrontavam um sistema religioso complexo e enraizado, o que explica por que a Bíblia menciona em certos momentos nomes de deuses gregos e romanos, pois para os ouvintes daquela época, tais referências eram parte da vida cotidiana e do ambiente cultural. Um dos deuses mencionados no Novo Testamento é Hermes, chamado pelos romanos de Mercúrio. Na mitologia, Hermes era o mensageiro dos deuses, protetor dos viajantes, mestre da persuasão e da diplomacia. Sua imagem estava associada à comunicação e à eloquência, atributos essenciais para quem transmitia mensagens divinas. Quando Paulo e Barnabé chegaram a Listra, durante a primeira viagem missionária, eles curaram um homem paralítico, e o milagre causou comoção na cidade. As pessoas acostumadas a interpretar o mundo sob a ótica dos mitos, logo imaginaram que aqueles dois homens eram deuses disfarçados. Chamaram Barnabé de Zeus, o Deus Supremo, e Paulo de Hermes, pois ele era quem falava em nome do grupo, tal como o mensageiro dos deuses faria. Esse episódio revela como as categorias religiosas da época influenciavam a percepção das pessoas diante dos acontecimentos sobrenaturais. O texto bíblico relata que os habitantes de Listra, empolgados, trouxeram touros e coroas para oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. A cena mistura o fervor religioso com a confusão teológica típica de uma sociedade habituada ao politeísmo. Porém, os missionários rejeitaram a adoração, rasgaram suas roupas em sinal de indignação e proclamaram que eram apenas homens comuns, portadores de uma mensagem sobre o Deus vivo, Criador do céu, da terra e do mar. Essa reação mostra a clara separação entre o Evangelho e as religiões pagãs. Enquanto os deuses gregos eram retratados como seres caprichosos, semelhantes aos homens em suas paixões e fraquezas, o Deus bíblico era apresentado como único, soberano e santo, acima da criação e digno de adoração exclusiva. Além de Hermes, o Novo Testamento menciona Zeus, conhecido pelos romanos como Júpiter. Zeus era o governante dos deuses, senhor do raio e do trovão, associado ao céu e às tempestades. Seu nome evocava poder e autoridade suprema. Listra possuía um templo dedicado a Zeus, o que explica por que seus habitantes rapidamente ligaram Barnabé a essa divindade após o milagre. A mentalidade pagã da época estava sempre pronta para ver manifestações divinas em eventos extraordinários, e o cristianismo nascente precisou lidar com essa tendência para esclarecer que milagres não eram sinais de deuses locais, mas do Deus Criador revelado em Jesus Cristo. Em outra ocasião, já na viagem de Paulo para Roma, aparecem dois nomes curiosos, Castor e Pólux. Eram filhos gêmeos de Leda, mas, de modo peculiar, tinham pais diferentes, um mortal e outro divino. Conhecidos como Dioscuros, eram considerados protetores dos marinheiros, e sua imagem adornava a proa de muitos navios. A crença dizia que eles acalmavam tempestades e traziam boa sorte nas viagens. Lucas, autor de Atos, menciona que o navio que levou Paulo a Roma trazia a insígnia desses deuses, um detalhe histórico que mostra como o cristianismo avançava por um mundo saturado de simbolismos pagãos. Cada porto, cada embarcação e cada cidade
carregava marcas da mitologia. E o Evangelho entrava nesses contextos não para destruí-los pela força, mas para transformá-los pela verdade. Outro nome importante citado no Novo Testamento é Ártemis, chamada pelos romanos de Diana. Em Éfeso, ela era adorada como deusa da fertilidade e protetora da cidade. O templo de Ártemis em Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraindo peregrinos de diversas regiões. Quando Paulo pregou ali que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, provocou uma reação em cadeia. Os artesãos, que lucravam com a venda de miniaturas do templo e da deusa, sentiram seus negócios ameaçados e iniciaram um tumulto. A devoção a Ártemis não era apenas religiosa, mas também econômica e cultural. Desafiar seu culto era tocar no coração da identidade da cidade, razão pela qual a mensagem cristã encontrou resistência tão feroz naquele lugar. Além desses, aparecem referências linguísticas interessantes. Termos gregos como Thanatos, Hades e Tártaro são usados no Novo Testamento para falar de morte, do mundo dos mortos e de condenação, mas sem endossar a mitologia pagã. Por exemplo, quando João escreve sobre a morte, ele usa a palavra Thanatos, que na mitologia era personificada como um deus sombrio. No entanto, o Novo Testamento esvazia esses termos de sua bagagem politeísta e os insere em uma cosmovisão bíblica, na qual não existem múltiplos deuses com poderes rivais, mas um único Senhor soberano sobre a vida e a morte. Outro nome indireto é Afrodite, deusa do amor e da beleza, chamada Vênus pelos romanos. Ela não é mencionada diretamente, mas seu nome aparece em Epafrodito, colaborador de Paulo. O nome significava pertencente a Afrodite, sinal de como a cultura pagã permeava até mesmo a linguagem e a identidade pessoal. Contudo, ao se tornar cristão, Epafrodito deixou de carregar espiritualmente qualquer vínculo com a deusa. Seu novo nascimento em Cristo redefinia sua identidade, mostrando que o Evangelho não apenas confrontava templos e ídolos, mas também ressignificava vidas individuais. A presença desses nomes pagãos na Bíblia não indica aprovação, mas contexto histórico. O cristianismo surgiu em um mundo real, com cidades, deuses, impérios e conflitos autênticos. Os apóstolos não pregavam em um vácuo cultural. Pelo contrário, enfrentavam filosofias como o estoicismo e o epicurismo, religiões mistéricas, cultos imperiais e mitologias antigas. Cada milagre, cada sermão e cada carta do Novo Testamento dialogava de alguma forma com esse ambiente plural. A conversão ao Evangelho significava abandonar não apenas pecados pessoais, mas também cosmovisões inteiras baseadas em mitos e tradições idolátricas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ao pregar em Atenas, citou poetas gregos para construir pontes com seu público. No Areópago, ele falou sobre o Deus desconhecido, usando um altar pagão como ponto de contato para anunciar o Criador. Essa estratégia missionária mostra que o Evangelho não temia o mundo intelectual e religioso da época. Ele o confrontava, mas também dialogava com suas categorias para revelar a verdade de Cristo. A menção aos deuses, portanto, serve como pano de fundo para destacar a superioridade do Deus bíblico sobre as divindades pagãs. A teologia cristã primitiva via os deuses gregos não como rivais reais de Deus, mas como falsos deuses, muitas vezes associados a demônios que enganavam as nações. O apóstolo Paulo escreveu que os sacrifícios pagãos eram oferecidos a demônios e não a Deus, denunciando a idolatria como obra espiritual maligna. Essa perspectiva espiritualiza a batalha entre o Evangelho e o paganismo, apresentando a conversão como libertação das trevas para a luz, do engano para a verdade, da adoração de ídolos para o serviço ao Deus vivo. Com o passar dos séculos, à medida que o cristianismo cresceu e o Império Romano se transformou,
muitos templos pagãos foram abandonados ou convertidos em igrejas. Cidades que antes Ergu eram altares para Zeus ou Ártemis tornaram-se centros do cristianismo. Esse processo não aconteceu da noite para o dia, mas ilustra a força histórica do Evangelho em superar sistemas religiosos inteiros sem depender de exércitos ou imposições políticas, mas pelo anúncio da cruz e da ressurreição. Ao observarmos todas essas referências, percebemos que a Bíblia não ignora o contexto cultural em que foi escrita. Ela dialoga com ele, cita nomes conhecidos, reconhece a realidade histórica, mas sempre conduz o leitor para além do mundo pagão, apontando para o Deus Criador e Redentor. Cada menção a Hermes, Zeus, Ártemis ou Afrodite serve, no fim, para contrastar o Evangelho com as trevas da idolatria e para mostrar que, em Cristo, as pessoas encontram não apenas perdão, mas também uma nova identidade e uma nova esperança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.